Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. Vocês podem ver aqui que hoje o ambiente está completo de gente boa, de gente que a gente vai bater um papo super agradável. Hoje eu estou recebendo aqui, gente, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru, parte da comissão, né? Que é muito maior que essa aqui, mas a direção da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru. Eu recebo aqui Nemésio Vasconcelos, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru, mestre em Direito, especialista em Direito Previdenciário e, claro, advogado, né? César Barbosa, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru, professor de Direito Previdenciário, conselheiro da OAB Caruaru, e Ana Costa, representando as mulheres, secretária da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru, especialista em Direito Previdenciário. Todos eles advogados. Hoje aqui a banca jurídica de Direito Previdenciário está completa. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Inicialmente, abraçar meus amigos César e Ana, que são diretores, né, da nossa comissão, que também trazem aqui para a advocacia previdenciária trabalhos, entregas, né? Nós que somos voluntários do sistema OAB, então é sempre uma grande oportunidade, né, poder estarmos reunidos, falarmos sobre valorização da advocacia, falar sobre temas atuais e pertinentes, que é o direito previdenciário. Nós que somos a maior comissão da OAB Caruaru, né, que mais atua também, modéstia à parte, né, fizemos um grande evento, um grande congresso. Foi o primeiro congresso previdenciário do Agreste Pernambucano, que reuniu mais de 400 congressistas. Tivemos também aqui conosco 30 palestrantes, então foi uma grande oportunidade de trazer aqui para o interior, né, referências nacionais, beber do conhecimento, um momento também de grande network, né? Então, isso é muito importante para a gente trazer também para a sociedade que Caruaru está se desenvolvendo, Caruaru tem tido esse protagonismo, né, a nível nacional. Muito bem, vou passar aqui a palavra para a Ana. Seja bem-vinda, doutora Ana. Obrigada, boa tarde a todos. Quero agradecer especialmente a você, Hugo, pela oportunidade e saudar aqui meus amigos e diretores da nossa comissão, o doutor Nemésio Vasconcelos e o doutor César Barbosa. E assim, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru, um dos principais objetivos é valorizar a advocacia previdenciária e qualificá-la. E assim tivemos recentemente o nosso congresso, que foi um sucesso, o primeiro congresso de Direito Previdenciário do Agreste Pernambucano. Promovemos atualidades técnicas, debates qualificados, network entre mais de 31 palestrantes. E foi muito gratificante ver o sucesso do nosso evento para qualificar a advocacia previdenciária, para prestar um serviço de qualidade e excelência para concretizar os direitos fundamentais dos clientes. Então, o papel da OAB, da comissão, é esse. Passar para o César. Doutor César, seja bem-vindo. Obrigado, Hugo. Obrigado a todos que assistem o Cafezinho Novo Contexto. Depois desses cumprimentos iniciais de Ana, fica difícil a gente falar algo mais bonito, mais pomposo. Então eu vou vir mais para um linguajar mais coloquial. Satisfação estar aqui no podcast que abre espaço para a gente. Quando abre espaço para a diretoria da comissão, está abrindo espaço para a advocacia previdenciária, está abrindo espaço para a ordem dos advogados, que é muito importante, né? Principalmente no momento em que a nossa comissão fez o congresso, como já falou Nemésio, como já falou Ana, que foi realmente um evento de grande repercussão. Nós tínhamos a intenção de fazer um evento com grande repercussão e fomos agraciados aí com grandes palestrantes que trouxeram seu conhecimento, não trouxeram reserva ao compartilhar o conhecimento, e também com a presença do ministro da Previdência, que ao final, no último dia do congresso, um dos últimos painéis, ou seja, o encerramento praticamente do congresso, foi com a palestra do ministro, que
falou de forma muito franca sobre os desafios da Previdência Social, sobre o cenário atual, e ficamos muito felizes com o contexto geral do evento e com todo o espaço que o evento tem aberto, portas para que nós possamos falar sobre o direito previdenciário. E aí o podcast Cafezinho Novo Contexto é um desses espaços que a gente fica muito feliz em poder discutir o direito previdenciário. Estou à sua disposição. E o prazer é meu receber vocês. Só que eu costumo dizer algo. Vocês já falaram aí do Congresso e tudo mais, mas para todo mundo que chega aqui, eu digo algo e vocês não são exceção. A nossa conversa é igual uma prosa, assim, de cafezinho mesmo. Aí tu vai tomando cafezinho, vai conversando. Só que o que acontece com o cafezinho? Ele acaba. E quando ele acaba, é sinal também que a conversa acaba. Então, é um cafezinho, não é um cafezão. É um cafezinho. Então eu vou tomar mais devagar o cafezinho, porque tá gostoso. Não é cenográfico esse café. Não é cenográfico. Então, já que se ele acabar, a conversa vai acabar, ele vai esfriar aí. Eu gosto de conversar. A gente tá aqui no Lambreta Café, que faz 2 anos, esse ano de existência. E é justamente, tem café para todo tipo. Aqui é o Orange, Cold Orange. Aqui Latte. é Cappuccino cremoso. Latte. É o latte que não morde, né? Leite italiano. Leite italiano. E o seu café de prensa francesa, né? O negócio é outro nível. Lambreta Café, que abre as portas toda semana para a gente poder estar aqui gravando, conversando. É um ambiente muito aconchegante. Você pode vir conhecer. Lambreta Café fica aqui em frente à estação ferroviária em Caruaru. Eu converso agora a conversa passa um pouquinho mais de seriedade. Eu pergunto, mas são quantos anos na área de previdenciária? Você já está aqui sorrindo, né? Porque a experiência é bacana, né? Eu tenho hoje 26 anos de advocacia. E desses 26 anos, acredito que mais de 20 no direito previdenciário. Aí a pergunta que eu faço para você como conhecedor da área previdenciária aqui da nossa cidade, qual é o cenário hoje do direito previdenciário? Qual é o cenário hoje da previdência? Que, querendo ou não, a gente tem que falar um pouquinho também da previdência social. Tá fácil? Tá difícil acessar benefícios? Conta pra gente. É bem interessante, né? A gente teve várias viradas de chave, viradas aí no campo imaginário, por exemplo, que antes tínhamos uma fila física, hoje nós temos uma fila virtual. Tivemos várias reformas da Previdência, essa reforma aí de 2019, que foi a mais recente. Tivemos várias mudanças de governo, então também quando o governo muda um pouco a política pública, porque quando a gente fala de previdência, a gente não fala só de previdência social, a gente fala de assistência social também. Então, a nossa advocacia é a advocacia que mais cresce. Hoje, absolutamente, em termos de número, nós estamos entre o primeiro ou o segundo, Eu acho que quantitativamente, a nível Brasil, né? E é uma advocacia que se qualifica, porque é uma advocacia que tem muitas oportunidades, porque é fundamental a participação do advogado para o requerimento de melhor benefício, para a consecução de um direito, que é um direito social, que vai trazer dignidade àquele que vai ser beneficiado. Então, quando a gente pensa no direito previdenciário, a gente pensa muito em várias mudanças, em várias realidades distintas, né? Então, a gente tem várias áreas de atuação, desde o regime geral, regime próprio, os benefícios por incapacidade, o planejamento previdenciário. Então, é uma área que cresce muito, é uma área que tem sido valorizada também, e é uma área que é reconhecida pela sociedade como fundamental, porque a gente trata de dignidade, e dignidade não é apenas conseguir um benefício, né? É dar aquele tão sonhado valor econômico. Então, é muito amplo e a gente fala com muito amor, porque a gente faz muitas entregas quando pensa no direito previdenciário. Eu vou passar aqui a palavra para Ana. Ana,
Eu queria que você falasse um pouco como a Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru ela tem atuado na cidade. Eu vi que vocês fizeram, eu tive a oportunidade de estar lá cobrindo o primeiro congresso previdenciário do Agreste Pernambucano. Como tem sido essa atuação da comissão aqui em Caruaru e na região? É o seguinte, a nossa comissão, ela é muito ativa, principalmente com o doutor Nemésio, o doutor César. E assim, como eu falei anteriormente, um dos objetivos é qualificar a advocacia previdenciária. Nós fazemos muitos cursos práticos, palestras, trabalho social também atendendo a população nesses eventos do Rotary Club, Rotary Day que teve. Na SES também tem uns projetos, na TV Asa Branca a gente sempre vai, participa, no sentido de orientar também a sociedade, não só também qualificar a advocacia previdenciária, mas também levar orientação jurídica para a sociedade, para os cidadãos. E assim, a nossa comissão, ela é a maior, a melhor da OAB, e maior e melhor. E mais apaixonada, mais, né? Deu para perceber. Tem 120 membros, assim, 120 membros. E nós estamos fazendo um trabalho muito bem reconhecido pela sociedade. Inclusive, no dia 10 de março desse mês é o dia do advogado previdenciário. Então, o vereador Jorge Quintino promoveu uma moção de aplauso, onde foi contemplado 23 advogados. Então, isso é muito gratificante, é o reconhecimento da advocacia previdenciária, que ali não só foi 23, a gente representa toda a advocacia. Assim, a qualificação é super importante, porque nós estamos lidando com vidas, com pessoas humildes, carentes, e assim, por ser pessoas mais humildes, não têm conhecimento dos seus direitos, e o papel do advogado é assegurar os direitos sociais. E assim, em relação à valorização da advocacia, porque tem muitos atravessadores, entendeu? Que muitas vezes prejudica o direito dos segurados. Então a gente está nesse combate também, e a comissão está muito efusiva em relação a isso. Tivemos agora o congresso, né, que foi uma repercussão muito grande. Levamos muito conhecimento, muitas atualidades para casos, temas mais atuais, porque a legislação previdenciária ela muda constantemente. Eu digo quase diariamente. Então, um dos maiores desafios para a advocacia previdenciária é a qualificação. Você se atualizar, você dorme hoje, amanhã já tem outra lei, outra portaria do INSS. Então, o advogado tem que estar qualificado para poder prestar um serviço de excelência para a sociedade. Passar agora para o nosso amigo César. César, você faz parte de uma geração nova, diferente do nosso amigo Nemésio. Não estou te chamando de velho, eu vou explicar porque eu ri quando ele falou o tempo dele. Né? Explique. Mas é porque, na verdade, Nemésio é um dos primeiros, um dos pioneiros aqui de Caruaru, advogados a se posicionar no mercado assim, eu sou especialista em direito previdenciário. Entendi. E aí, toda vez que a gente vai citar isso, claro que num ambiente de brincadeira, a gente sempre diz, doutor Nemésio, que tem 50 anos de advocacia, aí ele fica arretado comigo. Você gosta de... Você chegar nos 50 assim. Tá vendo? E aí, quando você abriu, a primeira pergunta foi, quanto tempo de advocacia você tem? Aí eu não me aguentei, eu dei vontade de dizer, 50 anos de advocacia. Mas você, como justamente de uma geração nova do direito previdenciário, isso. Como é que você enxerga hoje o acesso do brasileiro à previdência social, aos seus direitos previdenciários? Legal. E existem alguns mecanismos, algumas ferramentas que vieram a ampliar o acesso à informação previdenciária. Né? Antes de ser advogado previdenciário, eu fui funcionário, no curso de Direito, eu fui funcionário da Central 135, que tem uma estação de telemarketing que funciona aqui em Caruaru, que presta serviço à Previdência Social a nível Brasil. Provider, Então, assim, eu fui funcionário lá na abertura. Então, eu fui daqueles que fez o curso inicial, o treinamento inicial, lá na FAVIP.
que participou da fundação da empresa. E naquele momento foi o meu primeiro contato mais claro com o direito previdenciário. E ali, não só eu estava tendo acesso, mas a população, no momento em que a Central 135 amplia o atendimento e estimula a população a ligar para a Central para tirar suas dúvidas, eu acredito que foi ali o primeiro mecanismo de ampliação da informação, tirando muita gente daquela fila física que Nemésio se referiu. Ali, né? É interessante que eu morei ali de frente do INSS, onde hoje é o meu escritório, ali na Avenida Rui Barbosa. Eu morei ali quando criança. E eu me lembro, no domingo à noite, chegando em casa, e já vendo pessoas reservando lugar na frente do INSS para vender no outro dia o lugar na fila. Então, assim, isso era uma realidade. Do passado, sim, graças a Deus que isso não existe mais, bem do passado. Mas por quê? Porque não existia Central 135, não existia meu INSS. Qualquer informação que precisasse do INPS na época, ou do INAMPS, tinha que ir lá. Né? Então, assim, a Central 135 foi uma ferramenta importante. Portal Meu INSS foi outra ferramenta importante. E a expansão da advocacia previdenciária, como disse Nemésio, eu acredito que essa expansão é exponencial, ou seja, ela se multiplica a cada dia, né? Ela também trouxe esse acesso à informação. Porque no momento em que você tem um advogado especialista, que na tua cidade está ali disponível para te fazer uma consulta, muitas vezes a gente não tem nem condição de cobrar a primeira consulta. Né? É uma consulta mais de ouvir e dar algumas orientações, ou até ouvir e dizer, tudo bem, eu resolvo isso, porque são pessoas que não têm condição de pagar, mas têm acesso à informação. Sim. Então, nessa nova geração, eu vejo que houve uma facilitação do acesso, sim. Entretanto, como tudo que expande rapidamente, gera um efeito colateral. Né? E um dos efeitos colaterais é justamente essa situação que a Ana falou, dos atravessadores, daquelas pessoas que se passam como se advogados fossem para estimular o cidadão a contratar para pedir o benefício e não são advogados, e realizam procedimentos equivocados, por exemplo, de falsidade ideológica. O que seria falsidade ideológica, César? Vamos falar no popular. Chega no INSS e declara que a pessoa não vive mais com o marido, que está separada do marido, para ela conseguir um LOAS. Aí o marido daquela pessoa vai e falece, e aquela pessoa não tem mais direito a uma pensão por morte, que era um benefício mais vantajoso. Por quê? Porque alguém que não é advogado chegou lá e falou, para tu conseguir um benefício agora, precisa fazer isso. Dizer que mora em outro lugar, dizer que não vive mais com teu esposo para conseguir. Muitas vezes a pessoa faz. Isso é falsidade ideológica, isso é crime, e as pessoas fazem e recebem do INSS. E o pior, esse lado do marido morrer primeiro é um ponto. E o outro, que o INSS hoje em dia tem mecanismos, através do cruzamento das bases de dados do governo federal, de identificar, olha, você declarou na CELP que mora em um endereço, no INSS você declarou que mora em outro, na Receita Federal você declarou em outro, e no SUS você declarou outro. Afinal, em que endereço você mora? Vamos investigar. E quando vê, aquela pessoa estava fingindo que morava só para receber um BPC LOAS e, na verdade, mora com o esposo. E o INSS instaura um processo e faz, devolve o que você recebeu errado. Então, isso é o efeito colateral da expansão da informação também. São os aproveitadores, são os oportunistas. E isso a comissão também combate. Né? A OAB ela tem essa função, primeira, de olhar para a advocacia e uma função segunda de olhar para a sociedade. Então, ao olhar para a sociedade, vem esse compromisso. Né? Vem pegar a filha na terapia. A minha esposa vai pegar hoje. E vem esse compromisso de olhar para a sociedade e dizer, olha, cuidado que isso não é advogado. Cuidado que essa atuação aí não é uma atuação correta. Entende? Mas, como nova geração, até eu tenho 10 anos e um pouquinho de advocacia previdenciária. E é interessante que, na minha concepção, já existe uma nova geração após a minha. Sim. Porque a minha geração ainda pegou o atendimento do advogado presencial no INSS. Hoje, praticamente, o advogado só vai lá se quiser, né? Então, a gente pegou ainda na época que o advogado tinha que pegar uma ficha para falar sobre cada processo no INSS. A gente pegou a época em que o nosso cliente era entrevistado no INSS para julgar se ele era ou não agricultor. Hoje, essa entrevista praticamente não existe mais. E eu peguei ainda o finalzinho dessa época. E muitos jovens advogados aí, leia-se 5 anos para cá, não pegaram mais essa época e não entendem muitas vezes quando a gente faz uma leitura de cenário, quando o Nemésio faz uma leitura de cenário e diz assim, olha, melhorou bastante. E eles olham e fazem, como melhorou? Se eu estou entrando no mercado agora e é difícil. Você não tem ideia de como era antes. Então, assim, tem esse ponto também. Eu vou
Agora a gente vai entrar num momento. Vamos fazer o seguinte: cada um vai responder uma pergunta. Só para vocês entenderem, a gente tem um quadro aqui no nosso cafezinho que se chama Café Sem Filtro. É um quadro de resposta rápida. Tu vai adorar, né? Tu que não gosta de falar muito. É falar na lata. É um bate-pronto. Sem filtro, eita. É, Uni os três aqui. Então, pronto. acabou. Aí a gente vai. Cada pergunta, um vai responder. E não é para ficar enrolando. Que eu digo logo, advogado gosta de falar, né? Gosta. Gosta da oratória. De elaborar. Então, é bate-pronto. A gente pergunta, responde e já passa para o outro. Tá certo? Vamos lá? Vamos lá. Tá começando o Café Sem Filtro. Vamos embora. Nemésio, café ajuda mais que o INSS ou depende do dia? Depende do dia. Advogado previdenciário descansa ou vive de plantão? Vive de plantão. Já resolveu o problema de aposentadoria em conversa de família? Mais conversa de família do que aposentadoria. Tenho certeza. Diga aí, Nemésio, um mito sobre o direito previdenciário que você sempre escuta. Principalmente a questão da pensão por morte, que não pode acumular com a aposentadoria. INSS hoje funciona ou trava? Trava. Trava. Reforma da Previdência melhorou ou complicou a vida do cidadão? Complicou. O brasileiro se prepara para a aposentadoria ou deixa para a última hora? Sempre deixa para a última hora. Advogado previdenciário ou advogada previdenciário é necessidade ou só em caso extremo? É essencial. Necessidade. Ela vai dizer que não, né? Mas ela tá certa. Mas ela tá essencial. Ai dela falar aqui, né? É essencial. Brincadeira, gente, só tô brincando. Claro. Digitalização do INSS ajudou ou afastou quem mais precisa? Ajudou. Volta para aqui. Qual é hoje? A vontade é elaborada. Os advogados, logo para advogado, fica coçando. Ajudou a advocacia. Mas tudo bem. Qual é hoje o maior erro de quem vai pedir a aposentadoria? Não ter os documentos completos, não ter conhecimento sobre a legislação. Passa para lá. Vale a pena esperar ou revisar o benefício? Vou ler novamente. Vale a pena esperar ou revisar o benefício? Pode fazer diferença real? Faz-se necessário fazer o planejamento antes de solicitar o benefício. Quem contribui pouco tempo ainda tem chance de se aposentar bem? Se aposentar, sim. Bem, não. Tentei ser o mais Tá sendo, tá conseguindo. O que mais gera dor de cabeça? Documentação, tempo ou regras? Eu ainda acho que é a documentação. A documentação. Tem muita gente perdendo dinheiro sem saber? Muitas. Aí agora a gente vai para a parte final. Eu vou começar. Então acabou o quadro, a gente pode elaborar agora, tá? Uma verdade sobre a aposentadoria que ninguém te conta. Uma verdade sobre a aposentadoria que ninguém me conta é que não é fácil se aposentar da melhor forma. O maior erro que pode atrasar um benefício. O maior erro é justamente não constituir um advogado. Eu tava pensando nessa resposta. O cara é cirúrgico. E por último, minha amiga Ana aqui, quem quer complete a frase. Sim. Quem quer se aposentar tranquilo precisa... Constituir um advogado especialista em direito previdenciário. Olha aí! Esse foi o Café Sem Filtro! Eita, minha gente! Olha, eu não sei nem para quem passar agora. A gente
realmente, olha, o César já terminou o café dele. Nemésio segurou para não terminar. Mas Ana ainda tem, a gente vai esperar ela terminar para não ficar sozinha. E eu ainda tenho. Eu disse, não vou fazer essa desfeita. Mas eu vou passar aqui para o Nemésio e a gente vai começar as considerações finais. E para todo mundo que vem aqui no cafezinho, a gente estava falando sobre aquela pergunta que você falou de outro podcast. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast. Eu vou deixar essa pergunta para todos vocês. Qual um novo contexto para o direito previdenciário? Um novo contexto. Vou até tomar meu café. Eu penso muito que a gente tem que mudar o jogo no sentido de valorizar. A gente descredencia demais a Previdência Social. Eu acho que está na hora de a gente dizer, contribua, é importante, você vai ter direito a benefícios, né? Porque a Previdência é um seguro. E muitas pessoas, mesmo trabalhando, exercendo atividade formal, tendo a obrigação de contribuir, deixa de contribuir. É a hora da gente deixar de falar mal. A gente fala muito mal da Previdência. A gente diz que a Previdência vai quebrar, a gente diz que a Previdência não tem estrutura, mas a Previdência ela é universal, né? A assistência. E aí, não misturar as coisas, Previdência e assistência, né? Então, na minha concepção, eu acho que giraria demais e seria um novo contexto a gente dar credibilidade ao sistema. Olha aí. Ana, a palavra está com Depois você. dessas considerações, Nemésio. Agora Foi- destrinchou o que a gente foi. vem debatendo nos últimos Exato, Não, mas realmente nós temos que valorizar a Previdência Social, porque assim acontece muito de chegar muitos clientes lá, não contribuem, porque é um seguro de saúde e seguro de vida, né, que tem a pensão por morte. E as pessoas assim estão desacreditadas. Mas assim, o cenário além da Previdência Social, o assistencial, né, abrange todas as pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade social, as pessoas que trabalham, que vão se aposentar. E assim, tem que tirar esse mito de que a Previdência vai quebrar, o pessoal tem que contribuir para ser segurado, para ter seus direitos resguardados, no caso de uma doença, de um câncer, de uma morte, uma pensão por morte. Então, o pessoal tem que tirar esse mito que a Previdência vai quebrar, que a Previdência é um seguro que vai beneficiar a sociedade e nós temos que contribuir e prosseguir com a Previdência. Doutor César. Hugo, essa questão do novo contexto da Previdência Social e que muito bem trouxeram Nemésio e Ana, é importante dizer que a gente não tem como trazer uma outra perspectiva de que de fato a Previdência, o sistema de Previdência tem que ser valorizado. Né? Eu costumo, quando tenho a oportunidade de falar sobre Previdência Social e explicar sobre essa questão de vai quebrar, não vai, falta dinheiro, sobra dinheiro, dizer que no momento em que você faz a propaganda sobre o sistema de previdência, dizendo que ele tem que dar lucro, o ponto de partida está equivocado. Um sistema de previdência, a função dele, previdência pública, e o nosso sistema de previdência, ele é o maior do mundo. Né? Ele é o sistema de seguridade social como um todo. Aí, não vou dizer só previdência, seguridade que engloba saúde, ou seja, o SUS, assistência social e previdência, é o maior sistema de seguridade social do mundo. E complexo como qualquer sistema continental, né? Então, quando você pega esse sistema e você diz que, ao invés do governo estar fazendo aquele sistema para proteger o cidadão, ele está fazendo para lucrar, o ponto de partida está equivocado. Esse sistema não é para obter lucro para o governo, ele é para proteger o cidadão de quê? Invalidez, morte e idade avançada. Então, esse ponto de partida, quando ele é esclarecido para a população, passa a fazer sentido que o sistema é bom. Porque a função dele é essa, não é dar lucro. É o governo realmente aplicar dinheiro no sistema para que esse sistema proteja o cidadão. E nós, como advogados, fazermos com que, naquele momento em que o governo acha que o cidadão não precisa da proteção, a gente chegar junto e dizer, não, ó aqui, juiz, olha aqui, obrigue o INSS a cumprir a parte dele, porque o cidadão ou a cidadã está precisando daquela proteção. Então, esse é o novo contexto que a gente quer ver partindo da população. A advocacia já sabe que o sistema é bom. A advocacia especializada já sabe que o sistema é bom, que o sistema é importante.
O Poder Judiciário, que trabalha com o sistema, já sabe o tamanho do sistema e que ele é bom, mas a população precisa entender e valorizar. E a gente sabe que isso a população não tirou isso da sua cabeça, tipo, acordei hoje e vou dizer que o INSS não presta. Não, a gente sabe que isso é fruto de uma propaganda, né, institucional que foi feita para justificar uma reforma da Previdência, justificar 2, justificar 3, e você tem que escolher um viés que você vai tomar. E o próprio ministro da Previdência, quando esteve conosco no nosso evento, no Congresso, ele deixou claro, ele disse, olha, os governos que aprovaram reformas da Previdência fizeram propaganda de que o sistema ia quebrar. Mas esse sistema não foi feito para dar lucro. Ele foi feito para proteger o cidadão. Então há um equívoco na propaganda que entra na mente da população e que repete e vai repetindo aquilo ali até o momento que, quando a gente chega no Lambreta Café e encontra um amigo que não é advogado, já diz assim, e aí, César, a Previdência vai quebrar? E a gente tem que dizer, vamos sentar, tomar um café para eu explicar, porque leva tempo. Eita, minha gente, eu queria ficar muito mais tempo aqui conversando, mas eu queria agradecer a presença de vocês aqui, essa participação no nosso cafezinho. Se sintam convidados para próximos cafezinhos. Não vai faltar tema, né? Que a gente aqui suscitou tantos temas. Só esse último aí que César estava falando dava muitos debates, mas o tempo é curto, o café acabou, mas a conversa não vai faltar. Muito obrigado por sua presença, Nemésio. Eu que agradeço, sempre muito bacana ter a oportunidade de estar aqui com César, com Ana, falando sobre direito previdenciário, previdência social, né? E esse espaço também que você tem aqui uma ampla divulgação, né, sobre o trabalho da OAB, sobre o trabalho da comissão, e faz também esse papel para a cidadania, né, trazendo informação e informação de qualidade. Muito obrigado. Ana, obrigado por sua presença. Eu que quero agradecer a você por proporcionar a nós aqui da comissão essa oportunidade de falar sobre direito previdenciário e estar aqui na presença da diretoria da comissão, de Dr. César e Dr. Nemésio. Passa a palavra. Dr. César. Hugo, a gente é que agradece o convite a você, ao Portal Novo Contexto e à sua audiência, né, que prestigia esse momento, que prestigia esse podcast e faz com que a gente consiga dar vazão aí à informação correta, à informação precisa sobre direito previdenciário e também esclarecer um pouco do trabalho que a gente faz, não só dentro do nosso escritório, mas dentro da OAB, porque muitas vezes o pessoal faz, ô César, a OAB te paga quanto de salário para estar fazendo essa correria? Eu digo, olha, eu não recebo nada, não só eu, nenhum dos advogados da comissão recebem nada da OAB para esse trabalho. Esse trabalho é simplesmente de divulgar a informação correta. E quando você abre esse espaço, você está nos dando um auxílio enorme nesse sentido. Então, obrigado à audiência. Estamos aí para um próximo convite. Toda a comissão, tenho certeza, a diretoria à disposição. É isso, gente. Se você chegou até aqui nessa conversa, eu queria te pedir um favor. Eu vou falar feito advogado, é uma norma que você precisa cumprir. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe essa conversa tão agradável que a gente teve aqui. É muito importante a sua participação. Tá certo, gente? Até o próximo cafezinho, se Deus quiser. Valeu!